Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, hoje estou aqui para trazer uma palavra de Deus para as nossas vidas. Já faz algum tempo que Deus tem me dado alguns sonhos e hoje eu acordei. Não sei se eu estava falando ou se era a voz de Deus falando comigo. Sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. E então o Senhor me levou aos textos que correspondem ao sonho que eu tive. Eu tenho sonhado com banquetes, com famílias grandes participando de um grande banquete. E hoje eu sonhei novamente com uma família muito grande participando de uma festa. Não sei se era um casamento. E ali naquela festa estava tudo muito bagunçado. Eu comecei então a recolher as vasilhas sujas, a organizar aquele ambiente, colocar as vasilhas sujas na pia para serem lavadas, retirando os restos de alimento daqueles pratos. E então eu acordei, depois que eu sonhei com essa grande família, com essa festa, possivelmente um casamento. Eu estava em um ambiente com muitas plantas, e tinha alguns irmãos da igreja comigo naquele ambiente. E existia naquele lugar uma árvore um pouco mais alta, uma árvore assim, não muito alta. Se eu estendesse os meus braços para cima, talvez eu tocaria naquela árvore. E no meio daquela árvore tinha um cacho de uva, somente um cacho de uva. E ele estava muito bonito. E nós nos entretemos no meio daquelas plantas. A palavra do Senhor nos diz que nós somos árvores plantadas junto a ribeiro, que na estação própria nós damos os nossos frutos e nunca pereceremos. Está lá em Salmo 1. Então, nos entretemos naquele lugar e em um dado momento nós tínhamos que sair daquele ambiente. E aí o Senhor me levou para outro ambiente antes de sair daquele lugar. Era um ambiente assim de rua normal e existia ali alguns irmãos da igreja, de frente de igreja, estavam brincando no meio da rua. E eles queriam assustar alguém que fosse amigo deles. E eu cheguei naquele lugar e eu me envolvi com eles. E na brincadeira que eles estavam fazendo, dispersos, querendo assustar alguém. Então o Senhor me levou de volta para o lugar onde existiam muitas plantas, uma grande variedade de plantas. Não é a primeira vez que o Senhor me dá sonho com plantas. E porque nós somos enxertados na raiz de Davi, que é Jesus Cristo. E então, voltando para aquele ambiente de muitas plantas, existia no fundo daquele quintal algumas plantas que chamaram a minha atenção. Mas alguém nos mandou embora daquele lugar. Não apareceu, ninguém falou. Nós sentimos que alguém estava nos mandando embora. E então eu virei e falei para uma das pessoas da igreja que estavam comigo naquele lugar: eu vou embora, mas eu vou levar algumas mudas dessas daqui. Eu não vou de mão vazia. Então eu arranquei algumas mudas daquelas plantas e levei nas minhas mãos. E quando eu me virei daquele fundo de quintal onde eu estava recolhendo as mudas, eu olhei novamente para aquela árvore que
parecia uma árvore uma copa muito grande, com muitas folhagens, e o cacho de uva estava escondido no meio daquelas folhagens, parecia assim um pé de manga. E quando eu pensei, vamos pegar a uva, que eu olhei para o cacho de uva, ele não estava mais da maneira como ele estava antes. As uvas daquele cacho estavam murchando, apodrecendo. E então eu olhei e falei, mas não vamos pegar, porque essa uva não tá boa. Então saímos daquele lugar sem levar o cacho de uva. Essa é a última visão que eu tive no sonho. Aquele cacho de uva que antes estava lindo, perfeito, agora estavam com suas uvas murchando. Algumas uvas estavam boas, outras uvas já estavam murchas, parecendo uva passa. E então eu acordei. Não sei se eu acordei falando, porque eu falo muito durante o sono, ou se a voz de Deus é que falou comigo. E o Senhor disse, sede santos, como eu, Senhor, sou santo. E, amados, eu vim para a Bíblia procurar respaldo bíblico para esse sonho. E quando eu me deparei com o texto que diz sobre a santidade, eu quero ler para vocês verem que ele está totalmente dentro do contexto do sonho que o Senhor me deu. Esse texto está em Marcos capítulo 13, a partir do versículo 28. Queridos, não tenham preguiça, por favor, vejam este vídeo todo. Este vídeo serve para todos nós. E a palavra diz a partir do versículo 28 do capítulo 13 de Marcos. E esse texto que está em Marcos 13, a partir do versículo 28, diz assim. O título dele é A Parábola da Figueira, Exortação à Vigilância. E diz, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, aquela árvore estava com muitas folhas e o cacho de uva estava dentro, envolvido por aquelas folhas. Sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo as portas. E Cristo, ele é a porta. Em João 10 vai dizer que Jesus é a porta das ovelhas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Quando a palavra nos diz esta geração, ele está falando também aos povos vindouros, às gerações vindouras. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Está falando da volta de Jesus Cristo. Que nem os anjos, nem Jesus sabe, mas somente Deus sabe o momento em que Ele enviará o nosso Senhor Jesus para buscar a sua igreja. Estais de sobreaviso, vigilantes, vigiai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, aqueles que estão em Cristo Jesus, são esses aqui, esses servos. Todos nós que exercemos algum ministério diante da igreja, todos nós que aceitamos Jesus como o único suficiente Salvador da nossa vida. Então, ele ausentando do país, deixa a sua casa e dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação. Tá vendo que todos aqui têm alguma obrigação, todos têm um dever.
e ao porteiro ordena que vigie. Vigiais, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. Quando a palavra do Senhor usa a palavra dormindo, ela está se referindo à morte espiritual, para aqueles que estão mortos e frios espiritualmente. O que, porém, vos digo, digo a todos: vigiai. É tempo de vigiarmos, queridos. É tempo de guardarmos a nossa fé, exercer o ministério que o Senhor Deus nos ordenou de forma sábia, vigilante, não tolerando o pecado, não sendo conivente com o erro, porque precisamos agradar a Cristo. Se eu agrado ao homem ao invés de agradar a Cristo, o homem não poderá me dar salvação. Mas essa salvação, ela só é encontrada em Cristo Jesus. E esse Senhor que foi para o exterior, para outro lugar e deixou a sua casa ali aos cuidados dos seus servos, é o mesmo Senhor que está lá em Mateus 22, um rei muito importante, que fez um grande banquete, fez o seu convite às pessoas que eram consideradas especiais, merecedoras de receber aquele convite para aquele grande banquete. No entanto, as pessoas que foram convidadas para aquele grande banquete não foram. Então, aquele rei poderoso disse aos seus servos: saídes e recolheis todos quantos vocês acharem espalhados pelas ruas, pelos cantos da cidade. Então, os servos daquele rei saíram e trouxeram todas aquelas pessoas. E todos estavam ali se alimentando quando aquele rei entrou dentro daquele local onde estavam todas as pessoas que foram trazidas de última hora para participar daquele banquete. E andando por aquele ambiente, aquele rei avistou um homem que não estava trajado corretamente. Antes do rei o avistar, alguém que estava sentado ao seu lado o repreendeu dizendo: por que você não veio com as vestes próprias para esta ocasião? Então, alguém que estava ao seu lado o repreendeu e o alertou que ele não estava com vestes apropriadas para aquela ocasião. Nós temos que estar com nossas vestes limpas, lavadas, purificadas no sangue do Cordeiro. E então, mesmo sendo repreendido pelo seu companheiro que estava do seu lado, ele permaneceu naquele banquete com vestes impróprias. E aí vem o rei, o grande rei que deu aquele banquete. Ao avistar aquele homem que não estava trajado corretamente, ordenou que os seus servos o amarrassem pelos pés e pelas mãos e o lançasse para fora, onde há choro e ranger de dente. O Senhor está falando da volta de Cristo, de estarmos preparados para o grande dia. Porque aqueles que não estiverem prontos, percebam que esses convidados foram convidados e trazidos na última hora. Eles não receberam um convite antecipado. Ao serem encontrados pelas ruas, eles já foram trazidos para o lugar onde aquele grande rei estava servindo o banquete.
eu entendo então que aquelas pessoas já estavam com vestes apropriadas. E um entre eles não estava com as vestes apropriadas. E este simboliza aqueles que não querem obedecer ao Senhor, que não valorizam a santidade do Senhor, que desprezam a correção, que desprezam os ensinamentos da palavra. Este um simboliza todos aqueles que fazem a obra do Senhor relaxadamente, que não buscam a vontade de Deus em primeiro lugar. Então, aquele um que representa todos esses que eu disse, foi lançado nas trevas, onde há choro e ranger de dente, ou seja, no inferno, queridos. Este rei é o nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus. Este banquete é a palavra de Deus que está sendo liberada nos 4 cantos dessa terra para todos que quiserem ouvir. Aqueles convidados de última hora já estavam prontos, com vestes prontas, trajados corretamente, para entrarem naquele ambiente, onde nós não entraremos de qualquer maneira. Nós não entraremos se não estivermos com vestes próprias. Então, queridos, em Lucas 6, a partir do versículo 43, diz assim: estas passagens estão todas interligadas com o sonho que o Senhor me deu. Lucas 6, a partir do versículo 43, vai falar sobre as árvores e seus frutos. E diz assim: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. O Senhor está aqui afirmando que toda pessoa boa dará bons frutos, mas toda pessoa má dará maus frutos, porque o bom nunca fará o que é mau, e o mau nunca fará o que é bom. Portanto, cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, não é pelo fruto da árvore vizinha. Nós seremos julgados individualmente, pelos nossos frutos, pela nossa obra, pela nossa fé, pela nossa obediência. E então, segue a palavra, né? Cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vendivam uvas. É a uva que o Senhor me mostrou no sonho. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, queridos, essas palavras estão todas ligadas dentro do sonho que Deus me deu. Não se pode tirar uva de uma árvore cheia de espinhos. E aquele cacho de uva estava no meio de uma grande copa de árvores, de uma árvore com as folhas verdinhas. E a primeira vez que eu avistei aquele cacho de uva, ele estava lindo. E quando nós fomos convidados a nos retirarmos daquele lugar que tinham muitos tipos de plantas, que eu recolhi algumas mudas. Essas mudas representam pessoas, e pensei em pegar aquele cacho de uva. Quando eu olho para aquela uva, ela já não estava mais em bom estado de conservação. Tinha algumas uvas boas, mas tinham também uvas que já estavam murchando, estragando. E então eu considerei que aquelas uvas não eram apropriadas para que eu as pegasse, e deixei aquela uva, um único cacho de uva, no meio daquela árvore frondosa, enorme. É tempo, queridos, de refletirmos nas nossas atitudes. É tempo de despertar
deste sono que a palavra do Senhor nos disse, que representa a morte, que está aqui em Marcos 13. Esse sono representa a morte espiritual. É tempo de organizarmos as nossas vidas. Podemos sonhar, podemos realizar sonhos, podemos fazer projetos. Sim, nós devemos todas essas coisas, mas nunca esquecer de que a obra de Deus vem em primeiro lugar. E, infelizmente, os homens e mulheres de Deus, na grande maioria, estão fazendo a obra de Deus relaxadamente. E é por isso que você achará que a igreja não é perfeita. Porque dentro da igreja tem pessoas imperfeitas. E a igreja representa cada um de nós. Se a igreja não é perfeita, é porque aqueles que estão dentro da igreja não são perfeitos. E a igreja que Cristo buscará, essa sim será perfeita. E esta igreja será composta por vidas espalhadas pelo quatro cantos da terra, não somente uma congregação. Então, antes de dizer que a igreja do Senhor não é perfeita, lembre-se que a igreja representa você. Então, se você não é perfeito, o lugar onde você está também não será perfeito. E aonde existe o ser humano, realmente não haverá perfeição. Mas existirá aqueles que trabalham mais, que se dedicam mais, que oram mais, que estão sempre presentes na hora da peleja, que são verdadeiros, que são adoradores de verdade, que amam a obra de Cristo de verdade. E haverá também aqueles que fazem a obra do Senhor relaxadamente, que vêm por vir, que vêm por obrigação, que vêm por qualquer outro motivo religioso, mas não vêm com o coração voltado para adorar a Cristo. É por isso que a igreja não é perfeita, porque o joio está misturado com trigo. Por isso a igreja não é perfeita. Mas no dia que o Senhor tirar o joio e lançar o joio na fornalha ardente, então a igreja de Cristo se tornará perfeita. Perfeita e agradável a Deus, dando o seu fruto próprio, um fruto verdadeiro, correspondente ao pé de planta verdadeiro. A manga vai dar manga, o abacaxi vai dar abacaxi, porque não tem jeito do pé de manga da uva, não tem jeito do pé de laranja da uva, não tem jeito. E o Senhor nos conhece, porque Ele está dizendo: conhecemos a árvore pelos frutos. Nós somos essa árvore. No Salmo 1, árvores plantadas junto ao ribeiro. E existem árvores que, mesmo arrancadas do chão, o Senhor ainda dá vida para elas. Então, eu me lembro de que o Senhor nos diz que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Avalie a sua vida, avalie o seu posicionamento espiritual, como você tem se portado. Se você é uma videira, se você é abrolhos, se você é espinheiro, qual é o fruto que você tem produzido? Qual fruto que você tem produzido para que a igreja se torne perfeita? Qual a sua contribuição para que a igreja de Cristo se torne perfeita? Amados, é muito sério. A salvação é individual. Nós estamos aqui em congregação, vivendo uns com os outros, buscando viver em harmonia. Não é possível estar em harmonia com todos, porque nem mesmo Jesus conseguiu isso. Ele foi rejeitado, cuspido, humilhado. E imagine nós. Mas isso não é motivo para nós, líderes, para nós que professamos a nossa fé em Jesus Cristo, levarmos uma vida relaxada, relapsa, deixando o nosso momento com Cristo por último, se sobrar tempo.
Então, eu quero convidar vocês a fazerem o que Paulo nos convida a fazer diante da ceia. Avaliar cada um de nós o nosso interior. O que você tem feito para o Senhor, queridos? É suficiente? O que você tem feito no dia a dia para o Senhor é suficiente? Porque é muito fácil falar que tudo na igreja é difícil. É muito fácil falar que ninguém coopera. É muito fácil falar que é tudo imperfeito. É difícil, é imperfeito. Sabe por que é difícil e é imperfeito? Porque você enxerga dessa maneira. Porque o que você vê no espelho é o seu reflexo. É por isso que você vê tudo difícil e imperfeito. E hoje nós vemos, sim, dificuldades, imperfeições, relaxamentos. Mas ainda existe aqueles que amam a Deus de verdade, que servem a Deus de verdade. Então, você que tem um chamado, pare para pensar se você está servindo a Deus da maneira como Ele quer que você sirva. Porque não adianta ganhar o mundo todo e perder a nossa salvação. Que nós possamos nos preocupar mais com a nossa salvação, com a comunidade que é a igreja, com os domésticos da fé que o Senhor ordena, que aquilo que fizermos de melhor nós devemos fazer para os domésticos da fé. Ele está falando da igreja do Senhor. Que você fique com essa palavra, que você possa, que o Espírito de Deus possa falar ao seu coração, trazer ao seu coração aquilo que Ele quiser ministrar. É com dor no coração que eu trago essa palavra, com tristeza que eu trago esta palavra, mesmo porque eu acordei com o Senhor me dizendo, para dizer para o povo da igreja, para mim também, sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Fique com essa palavra, queridos. Para de desânimo, de preguiça, de ler a Bíblia. Não deixa a palavra de Deus por último. Não deixa de sair da sua casa sem antes falar com Deus. Não deixe de agradecer a Deus por tudo, pela sua família, pela oportunidade que você tem de congregar. Então, pensem no que o Senhor está falando através da Bíblia, da palavra dele, não das minhas. Não precisa valorizar, não precisa prestar atenção nas minhas palavras, mas preste atenção nos textos bíblicos que eu trouxe para vocês. E 1 Pedro ele vai falar sobre os domésticos da fé. E que sejamos assim, que possamos estar irrepreensíveis, que possamos andar no caminho correto, no caminho em que agrada ao Senhor, para que possamos receber uma herança incorruptível. Está lá em 1 Pedro, capítulo 1, leia. E a palavra que o Senhor me disse, quando eu despertei, está aqui em 1 Pedro, versículo 16. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Amém? Reflitam sobre essa palavra, reflitam sobre a sua posição dentro do ministério, qual a sua parte, qual a sua colaboração para que a igreja se torne uma igreja perfeita, uma igreja agradável. O que você tem feito? Murmurado ou tem praticado as boas ações? Não podemos tirar uva do meio dos abrolhos. A árvore é conhecida pelos seus frutos. Que Deus te abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós, que o Espírito Santo fale conosco a cada dia, para que possamos consertar todos os dias e, vindo o grande Senhor para o grande banquete, possamos nos achar com vestes adequadas para aquele grande dia.